Olá pessoal, bem-vindos ao canal e hoje vamos falar um pouco sobre cobrimento das armaduras nas estruturas de concreto armado. Então pessoal, vamos falar aqui sobre a qualidade das estruturas com enfoque em cobrimento das armaduras. E vamos abordar nesse vídeo o que é cobrimento, quais são os cobrimentos de norma, como fazer esses cobrimentos e possíveis patologias caso esses procedimentos ou esses cobrimentos da armadura não sejam seguidos. Antes de tudo, para falar um pouco sobre cobrimento da armadura, temos que entender o que é a classe de agressividade ambiental. Tá? A gente precisa dessa classificação, classificar o meio em que a obra vai estar inserida, para depois saber que tipo de cobrimento temos que usar. Então a NBR 6118 de 2014, ela traz na tabela 6.1 a classe de agressividade ambiental. E ela divide isso em 4 classes. 1 sendo fraca, 2 sendo moderada, 3 sendo forte e 4 muito forte. Cada uma delas tem um subitem que é a classificação geral. Na classe fraca, ou A1, temos uma região rural ou submersa. Na classe 2, temos regiões urbanas. Na classe 3, regiões marinhas e industriais. Na classe 4, também setor industrial e regiões de respingo de maré, onde a maré atinge diretamente as estruturas, ou está em contato diretamente com a maré. O mais usado para estruturas residenciais de concreto armado é uma classe moderada, porque geralmente as casas aí estão na área urbana, Ou se tiver na área rural, aí diminui essa classe de agressividade para 1. Então, no nosso caso, aqui, desse vídeo, a gente vai considerar uma classe de agressividade 2 como exemplo, ou seja, o risco de deterioração da estrutura é pequeno e ela fica na área urbana, essa residência. Bom, entendido a classe de agressividade ambiental, como sendo 2 no nosso exemplo, vamos aqui entender as correspondentes medidas desse cobrimento. Tá? Então, o tipo de estrutura que a norma traz nessa tabela 7.2 é concreto armado e concreto protendido. Para cada um deles, vamos ter um determinado cobrimento. Esse cobrimento ele depende do tipo de elemento que estamos falando. Então, para o nosso exemplo, vamos usar concreto armado, e dentro desse tipo de estrutura, temos os seus componentes, que são os elementos estruturais, laje, viga e pilar, e todos os elementos que estão em contato com o solo. Reparem que nossa classe de agressividade aqui é a 2. Então, para ela, a gente tem um comprimento nominal para lajes de 25 mm, para viga e pilares de 30 mm, e para elementos que estão em contato com o solo, de 30 mm. Mas vamos reparar também que essa tabela, ela traz para lajes uma classificação ali em cima com a letra B e para elementos em contato com o solo, a letra D. Então, o que é isso? Essa letra B ele diz assim, para face superior das lajes e vigas, que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos, tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento, como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e outros, você pode usar um cobrimento menor, mas ele tem que ser maior ou igual a 15 mm. Então, nessas condições, onde você tem uma dificuldade muito grande da umidade chegar na superfície do teu elemento estrutural, você pode usar essa condição de cobrimento maior ou igual a 15 mm. E para a letra D, a gente vê que em elementos, ou melhor, em pilares, no trecho do pilar, que está em contato com o solo ou diretamente sobre os elementos de fundação, a armadura deve ter um cobrimento maior. Ela tem que ser maior ou igual a 45 mm. Tá? Então não basta ali ir na tabela, classe de agressividade 2, concreto armado, elementos estruturais em contato com o solo. Quanto que eu tenho que usar? 30 mm. Não, mas nesse trecho do pilar, logo acima da fundação, que ainda está em contato com o solo, eu elimino esse 30 mm e uso 45 mm ou mais. Então aqui a gente tem um pilar
e a sua armadura dentro dele. E aqui a gente tem o cobrimento em pilares. Então o que é esse cobrimento? O cobrimento é a distância entre a face do concreto, a face externa do concreto, né, mais externa, até chegar no aço mais próximo a essa face. Então, geralmente, o aço que está mais próximo à face do concreto são os estribos. Então, o cobrimento é essa distância, ou essa quantidade de concreto que tem da face do elemento até chegar nos estribos, né? Quanto a armadura vai estar coberta de concreto. Aqui a gente tem um detalhe de viga e suas armaduras, né, longitudinais e estribos, e o cobrimento de vigas, como que funciona. Então é todo o concreto que está envolvendo essa armadura. E aqui a gente tem um detalhe de fundação do tipo sapata e todo o cobrimento na base dessa sapata. E aqui um modelo para a gente saber como que são aplicados os cobrimentos e quais são os cobrimentos a serem adotados. Para o nosso exemplo de classe de agressividade 2, estruturas de concreto armado, nós vamos ter aqui na fundação os elementos em contato com o solo. Eles devem ter um cobrimento, segundo a norma, de 3 centímetros ou 30 milímetros. Tá certo? Então reparem que toda essa região vermelha ela deve ter 3 centímetros ou 30 milímetros, que é o cobrimento do concreto. Aqui para a parte superior da estrutura, para a superestrutura, que não está em contato com o solo, a norma estabelece que eu também preciso ter 30 milímetros de cobrimento. Mas observem que aqui nessa região, em verde, a gente tem um trecho de pilar em contato com o solo e logo acima da fundação. Então, lembra que a norma estabelece aquela letra D e fala assim: no trecho dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento maior ou igual a 45 milímetros. Então, nessa região que está circulada pelo círculo verde, a gente precisa ter um cobrimento maior que 45 milímetros para o pilar. Tá certo? E aqui alguns exemplos de como fazer esse cobrimento, tá? Como que eu faço o cobrimento? Então eu monto minha forma de concreto, coloco a minha armação e essa armação tem que ficar afastada da forma, porque a hora que eu concretar, o concreto vai entrar embaixo do aço e a hora que ele curar, eu vou ter o cobrimento que eu preciso depois de tirar as formas. Então aqui um exemplo, 2 fotos de como fazer esse afastamento da armadura da forma para ter o cobrimento. Então é colocado um pedacinho de concreto, tá? Um apoio, uma cadeirinha. Ele pode ser de concreto, executado na obra, comprado, ele pode ser plástico, tá? Ele só não pode ser metálico. E ele tem que resistir ao peso da armadura. Aqui alguns exemplos de elementos que vão garantir o cobrimento nos pilares, tá? Então é colocado esses afastadores. Esse aí é colocado no estribo para que o aço não chegue a encostar na forma durante a concretagem. E eu possa garantir que o concreto fique aí entre a forma e o aço. Uma observação que esses afastadores, eles precisam ter o cobrimento que você precisa do projeto, tá? Então, se você precisa de um cobrimento de 30 milímetros, você vai comprar um espaçador desse que tenha 30 milímetros. E aqui um exemplo de espaçamento para garantir o cobrimento em estacas. Então você pode perceber que nos estribos da armação da estaca são colocados esses roletes, né, e espaçadores que vão permitir o cobrimento do aço aí dentro dessa estaca. Tá? Em casos de estacas, a gente pode ter um cobrimento um pouco maior em relação àqueles prescritos aí de 30 milímetros. Tá? A gente pode ter cobrimentos aí até de 5 centímetros ou 50 milímetros para casos de estaca, dependendo do projeto estrutural. E aqui, esses afastadores, eles também servem como roletes, né? Eles facilitam com que a armação seja colocada no fuste ou no furo da estaca. E agora vamos para alguns exemplos de patologias de estruturas de concreto armado onde o cobrimento não foi respeitado. Então aqui podemos ver uma viga
que os estribos estão praticamente aparecendo ali. Você pode ver essas linhas, que são os estribos que estão praticamente encostados na superfície do concreto. Então não tem cobrimento aí praticamente. Ou ele foi executado como o mínimo cobrimento possível. Então, se você tem uma umidade nessa região, essa água passa pelo concreto, porque o concreto não é uma estrutura totalmente impermeável, ela tem seus poros e permite aí a passagem de água ou de umidade, e essa umidade vai entrar em contato com a armadura e vai causar corrosões. Aqui podemos ver outra viga que está com a armadura bem deteriorada, né, devido a essa falta de cobrimento. Então ela já desplacou o concreto, esse aço já foi para o espaço, né? Precisa ser feita uma recuperação estrutural urgente nessa viga. Então provavelmente todo esse aço aí precisa ser substituído. Aqui a gente tem um exemplo nessa outra foto de uma laje com falta de cobrimento. Então a laje também está desplacando e a armação está ficando exposta. Aqui temos um exemplo de um pilar. Podem verificar que não tem cobrimento, o aço está encostado na superfície do elemento. E aqui também, um problema estrutural, uma patologia bem grande, de um pilar que está sofrendo com efeitos aí de umidade por falta do cobrimento adequado dessa armadura. Então, vendo essas fotos, é possível dizer que o cobrimento ele vai garantir que a tua umidade externa ou teus ambientes externos, dependendo da classe de agressividade, não entre tão facilmente em contato com a tua armadura lá dentro. A armadura precisa estar protegida, tá? Então, por isso que dependendo da classe de agressividade que você tem que aumentar esse cobrimento. Se o ambiente for muito agressivo, tá? Você vai aumentar esse cobrimento para que dificulte ainda mais que esse agente agressivo do lado externo do concreto infiltre, passe pela camada de concreto e atinja o aço lá dentro. Pessoal, espero que tenham entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixa seu like nesse vídeo. Um abraço, fica com Deus e até mais.